Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 Minutos. Vamos falar de Série A a partir de agora. No Castelão, o Fortaleza perdeu do Vasco 2-0, um roteiro bem parecido, inclusive, com a derrota para o São Paulo, né? Também com um jogador a mais, não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e sai derrotado e fica numa situação praticamente irreversível no Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Thiago Minhoca e Alan Roberto, é quem está na direção e trabalhos técnicos. Galera que está chegando, né? Galera que está ainda no ao vivo aqui, né? Mais de quase 1 da manhã, mas estamos aqui para falar desse jogo do Fortaleza. Você já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, tá? Divulga os nossos conteúdos, porque é super importante. Agora com muitos conteúdos, né? Agora com um novo estúdio, a produção praticamente dobrou aqui no 45, então certamente tem algum conteúdo ali que você pode escolher, mandar lá para o seu amigo, enfim, para dar essa força para o 45 minutos do Nordeste para o Brasil, trazendo tudo aqui sobre o futebol da nossa região, tratando o futebol da nossa região como ele verdadeiramente merece. Agradecer também Bet Nacional, nossa parceira por aqui, vai lá, mas vai na boa, tá? betnacional.bet.br, lembrando sempre que a aposta é entretenimento, é para você se divertir, troquinho do pão, nada além disso. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de apoiar, né, esse projeto de forma direta lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45. Tá aí na tela, tá? 103 mil inscritos, né? Vamos aí rumo a agora os 150 mil, né? A nova meta aí. Vamos juntos aí para fazer o canal continuar crescendo, tá? Não é porque chegou nos 100 mil que vamos parar, tá bom, 100 mil, não. A gente quer seguir crescendo e seguir mostrando a força do Nordeste para todo o Brasil e para todo mundo. Bom, é isso. Vamos entrar na nossa pauta desta live, Thiago Minhoca. Porque você, né? Você, obviamente, um homem à frente do seu tempo, já havia dito no jogo contra o Mirassol, na É, derrota contra o Mirassol, que caiu. Você foi taxativo. Eu até aqui quis dizer, não, mas tem muito jogo ainda. Mas agora não tem muito jogo mais, não, Thiago Minhoca. E a distância ficou agora quase irreversível, né? A gente estava na esperança do Vojvoda enterrar o Santos, mas não foi o que aconteceu, né? O Santos venceu o Corinthians por 3-1. Resultado ruim para o Fortaleza, combinado aí com essa derrota por 2-0 para o Vasco. E uma sequência que o Fortaleza aproveitou os jogos contra os times do Z4, mas não aproveitou os jogos mais complicados em casa, que ele teve uma colher de chá nos dois jogos, que é jogar ali mais de 45 minutos com um jogador a mais, tanto contra o São Paulo, bem desfigurado, inclusive aquele São Paulo hum, naquela ocasião, e o Vasco também, né? Que 0-0, o Vasco fica com um a menos, consegue fazer o gol. Fortaleza no segundo tempo empilha chances, né? O Léo Jardim pega tudo. Fortaleza não consegue botar a bola para dentro e ainda toma o segundo gol. E aí, esse roteiro não tem quem acredite, né? Nem o mais otimista torcedor do Fortaleza, eu acho que depois de hoje jogou a toalha. A gente vê na tela Cruzeiro e Flamengo somente os próximos jogos. é. Então, podemos desligar os aparelhos, né, Thiago Minhoca, hoje? O velho descansa em paz, né? Aquela coisa. São as últimas gotas aí caindo, né? E eu falo isso porque, mesmo eu tendo sido taxativo naquele dia diante do Mirassol, porque eu achava que o Fortaleza, naquela ocasião, ele tinha muito a melhorar. Muito a melhorar. Era tudo. Era defesa, era meio de campo, era ataque, era padrão de jogo, né? Porque ali ainda era com Paiva, é bom até lembrar, né? E eu até achei que tipo, não tem mais técnico nesse momento que resolva. Sabe? O Fortaleza, quando o Palermo chega, já era um cenário de. Não tinha nenhum clube, no contexto que o Fortaleza estava, de conseguir a sequência. Só que a grande questão para mim sempre foi o futebol, Fábio. Sempre foi o futebol. Né? Eu sei que tem torcedores, até colegas de imprensa, que chegaram a falar muito pelo contexto da pontuação. Você mesmo falou aqui naquele dia do Mirassol, mas ainda há tempo. Eu falei, pois é, o tempo, só há tempo, porque não foi o Fortaleza que proporcionou isso. Fortaleza não indicou, ei,
temos tempo. Não, o tempo já estava dado. O campeonato vai terminar no dia 7 de dezembro. Só que para você conseguir ter tempo de resolver, você precisa resolver sua situação antes, você precisa jogar bem. Então, quando aconteceu o resultado, a primeira vitória do Fortaleza fora de casa, na rodada passada, diante do Juventude, Fábio, aquele jogo, eu lembro que a gente tratou aqui rapidamente, eu e você, né? A gente fez um pocket aqui do Fortaleza naquele dia, que eu falei, o Fortaleza tem que agradecer o fato de ter conseguido virar essa partida. Porque 80% daquele jogo contra o Juventude era um indício muito forte de que, naquele exato momento, o Fortaleza ainda não era o time ideal. Né? Tá batendo vento aqui. Quer que eu feche lá e aproveitar? E aí aproveita o Alan, já marca aí para fazer o corte enquanto eu fecho aqui a janela, porque tá batendo. Peraí, só um minuto. Muito bem, Thiago Minhoca vai fechar a janela por enquanto, né? A gente vai seguir falando aí dessa derrota por 2-0, né? Uma derrota que eu acho que já dá para dizer que enterra de vez, né? As expectativas, né? O sonho do torcedor ainda de tentar se manter na Série A. Perfeito. Então, retornando aqui. Então, o ponto principal, Fábio, que eu observava desse Fortaleza nesse período pós-Mirassol, mesmo com a troca de comando, né? Questão de Paiva, e aí uma série de questões que depois a gente pode até entrar mais a fundo isso. Que eu acho que a tônica do Fortaleza vai ser muito parecida com o que o esporte, né? Os meninos vêm tratando do esporte há muito tempo, né? Que daqui a pouco a gente pode aprofundar mais nisso. Mas se tinha um momento, Fábio, que eu podia queimar minha língua ou dar aquela recuada, né? De tipo assim, não, vou falar, eita, me precipitei. Poderia ter falado isso. Seria para esse jogo contra o Vasco. Por que eu estou dizendo isso? Eu tinha falado, depois da vitória na estreia do Palermo, diante do Vitória, eu falei o seguinte: calma, cautela nesse exato momento. Eu acho que eu falei isso também até no jogo do esporte. Cautela, porque eu quero ver só após 5 jogos, de fato, porque em 5 jogos, que era até a pausa para a data FIFA, foi essa que passou, Palermo vai conhecer os atletas, vai entender o momento de cada um, vai entender quem você pode confiar, quem não pode confiar, porque eu até falei, né? Fábio, se você fosse treinador do Fortaleza, você tinha um pensamento diferente. Se fosse eu, se fosse o torcedor aqui, cada um tem um pensamento diferente. Quero confiar nesse jogador, não confio nesse, quero confiar. Então, para quem não acompanhava, e é o caso do Palermo, por mais que recebesse todas essas informações, é uma nova cabeça. Ele confia. É só olhar, como eu citei aqui das outras vezes. O Priol, melhor jogador da era Paiva. O Priol não está sendo mais relacionado. Deveria estar sendo relacionado. Ele mesmo perdeu um tempo ali utilizando jogadores que não estavam rendendo. Né? Por exemplo, Lucero, de novo. E aí, para mim, esse é o ponto principal. Você passa 10 dias, Fábio. 10 dias. E você não conseguir nesses 10 dias entender assim, ei, não dá mais pro Lucero. Não tem como. Não É o dá. mais absurdo O que ele Barreiro voltou hoje. depois do intervalo, né, ainda, né? Não, e ainda voltou pro intervalo. O Barreiro, com todas as críticas, eu falei, lembra que eu falei aqui para você? O Barreiro tem que ser o titular. Ah, e o torcedor irritado. Que jogador horroroso. É pior que o Silvio Romero. O Barreiro é um dos jogadores com maior entrega nesse momento. Vai fazer raiva? Vai muita. Mas o Lucero nem raiva consegue fazer. Porque ele é inútil dentro de campo. Sabe? Com todo respeito com a história do Lucero, que é no começo do Fortaleza, é uma história muito bonita. Goleador fazendo gol em finais, sendo importante em vários momentos. Mas o momento hoje não pede mais o Lucero. É o último da fila. Eu, por mim, até pensaria até mais no Kaique do que no Lucero nesse momento. Mas eu não sei por qual motivo o Palermo, nesses 10 dias, não fez a melhor estratégia. Porque ele já não tinha o Matheus Pereira, já não tinha o Bruno Pacheco. Então era uma série de desfalques importantes que o Fortaleza não tinha, e ainda mais, trazer jogador que não está rendendo. Né? A ideia de trazer o Pochettino para jogar mais aberto pela direita, não acho que foi a melhor ideia, e principalmente após a expulsão, ele já não ter feito essa modificação. Então, um time que desde os primeiros minutos até começa relativamente bem, o Breno perde uma chance ali, tem uma outra chance que o Mancuso acaba dando uma furada, tem uma bola que o Pochettino domina errado, um cruzamento até bem feito ali, que se ele tivesse dominado melhor, poderia ter aberto o placar. E aí, quando vem a expulsão, Fábio, mas assim, foi instintivo da minha parte. Porque o estádio inteiro vibrou, né? Geralmente a torcida vibra quando tem a expulsão do outro lado. Mas eu vi logo alerta, eu falei, ei, 2 rodadas atrás,
duas rodadas, não vamos muito longe, 2 rodadas atrás, o cenário era até parecido, mas era um pouco mais difícil, porque o São Paulo já vencia por 1-0 quando teve a Isso. expulsão. Nesse não, estava 0-0. E aí eu falei, cara, eu cravei isso na rádio, eu falei assim, a única coisa que o Fortaleza não pode permitir é deixar o Ryan para uma escapada, porque é o único jogador do Vasco que pode, sozinho, numa jogada individual, decidir. E foi assim que o Fortaleza cometeu suas falhas. Já antes, porque durante, claro, foi os 39 ali já do primeiro tempo, foi um jogo muito parado no primeiro tempo, não à toa teve 6 minutos, o Fortaleza não conseguia fazer o Léo Jardim já começar a trabalhar. E eu tinha ressaltado isso na transmissão, porque no jogo de São Paulo, eu até frisei aqui, a gente não tinha como dizer, ei, o melhor do jogo foi o Rafael. Se o resultado do São Paulo foi construído, foi por causa do Rafael. Mas não tinha esse argumento para ser utilizado naquele dia. E no final do primeiro tempo, além do Palermo não tentar fazer logo a modificação ainda no primeiro tempo, já que o jogo desviou para um outro sentido, não fazia sentido, porque por mais que tivesse ali com 4 meias, né, com o Pochettino jogando mais aberto, o time não tinha criação. O Rodrigo não era essa peça, longe de tentar fazer o que o Matheus Pereira faz, já que não tinha o Crispim também, ele poderia ter trazido o Pochettino para colocar um jogador pela direita. Tudo bem que Marinho não está em boa fase, Pikachu também não está, Herrera não está, mas a característica do jogo começou a pedir isso. E o Vasco é uma defesa muito vulnerável. Se você olha o Vasco recentemente, mesmo que está numa crescente, fora de casa, pegaram o Palmeiras recentemente, o Fortaleza também tomou uma goleada, ali questão de 30 minutos estava tomando um 3-0 do Palmeiras. E o Não, Fortaleza, e aí tomou eu acho 3 gols do Vitória que não tinha feito três sim, gols em nenhum jogo na Série A, por exemplo. sim. Então, assim, é uma defesa frágil. Tanto que eu acho até que o Diniz cometeu um erro gravíssimo de não corrigir o sistema defensivo. E quando volta do segundo tempo, primeiro, o Palermo não faz nenhuma mudança drástica, saca o Rodrigo para colocar o Rossetto, e aí, sendo justo, de fato, o Rossetto dá uma melhor qualidade de passe do que o Rodrigo, não estava jogando nada, mas, pô, mais agressivo, né? Você abre mão de ter o Guzman, por exemplo, quebrando a bola, pô, quebrando a bola, assim, dando passe de calcanhar, sabe? Assim, ele já fazendo isso. Teve um momento do primeiro tempo que ele tenta dar um passe de calcanhar sem observar o jogador passando, sabe assim, sem entender o contexto. Ei, você tá no Z4, meu amigo, não tem negócio de passe de calcanhar, não. É jogar de maneira mais simples e objetiva. Tanto que o Brits, que toma amarelo, porque teve que parar a jogada ali, ele paga pesado assim para cima dele, assim, dizendo, ei, né, xingando lá o Guzman, não ter a noção da situação, que é esse é o Fortaleza de 2025. Um cara como o Guzman comete o mesmo tipo de atrocidade do que um Paul Fernandes fazendo no começo da temporada, do que um Davi Luiz, do que o próprio Mancuso em algum momento, do que o Diogo Barbosa, sabe? Do que vários atletas, assim, sabe? E aí é curioso porque a jogada do gol é uma jogada totalmente evitável. Como eu estava dizendo, basta a Fortaleza ter cuidado com o Ryan. Aí vem um dos principais jogadores que eu considero do Fortaleza nessa temporada, comete uma falha grotesca, que é o Lucas Sacha. O Sacha deveria ter ido na jogada e não ter saído da jogada. Lembrou, certa parte, o primeiro gol de São Paulo também, que o Sacha não vai disputar. Ele fica na dúvida se vai ou se não vai. E aí, nessa de não ir, o Ryan pega essa bola, no 1 contra 1, não tem como. Se o Kusevich faz a falta ali, teria sido expulso. E aí, né, decidiu não fazer a falta. E ele faz o gol ali, 1-0, o que era um tapa na cara, né, para o torcedor que estava vibrando minutos atrás com a expulsão do Vasco. Eu acho que alguns, obviamente, não vibraram, já deve ter imaginado. De nada vai adiantar, porque tinha muita coisa errada dentro de campo. E aí, quando volta do intervalo, essa troca do Palermo, ela deu uma melhoria para o Fortaleza? Deu uma melhoria, mas uma melhoria significativa, porque eu acho que o Fortaleza, do segundo tempo, ele passa a criar mais chance muito em função de um dos atletas, que é o Breno Lopes. O Breno Lopes hoje chamou o jogo, pô. Tentou resolver, perdeu chance. Mas não dá para dizer que o Breno não tentou. O Breno teve umas 3, 4 finalizações ali, que fez ali o Léo Jardim já começar a trabalhar. Então era o jogador que estava chamando o jogo. E aí eu acho que faltou. E aí é que tá. Você pode até dizer que os primeiros jogos a gente tinha que ponderar para cima de Palermo. Eu mesmo dei umas ponderadas, mas em outras eu até critiquei. Né? No jogo do Palmeiras, por exemplo, eu critiquei muito. Mas no jogo de hoje, o senso de leitura dele para o jogo foi péssimo. Péssimo.
Porque na hora que ele vem com as trocas, né, nessa primeira, que foi uma troca protocolar, ele poderia ter aberto mão já de um dos zagueiros, porque tanto o Brits quanto também, mas principalmente o Ávila, né, amarelados, abriria mão já de um jogador, colocaria um jogador ali para atuar pelo lado esquerdo, sem precisar utilizar, sabe? O Brits poderia ir para lá, você trazer o Pikachu para jogar do lado direito, enfim, outras alternativas. Ele foi fazendo trocas protocolares, tanto que eu acho que quando ele vem dali na segunda troca, né, que ele acaba fazendo, que eu até achei mais interessante, né, quando ele acaba, deixa eu até dar uma olhada aqui, ele vem com o Barreiro, né, e, foi o Barreiro sozinho, ele veio com o Isso, no Barreiro, lugar do Lucero. do lugar do Luceiro, isso. E aí, quando ele vem com o Barreiro, aí eu acho que ele acertou primeiro porque tinha tido uma chance do Luceiro por uma cabeçada que ele não conseguiu colocar em direção do gol. E eu até comentei isso na rádio, eu falei, o cara tendo o Davidson e o Barreiro para uma jogada aérea, para uma bola dessa aí, que foi acho que o cruzamento até do Mancuso, para tentar fazer o gol, e o Luceiro não consegue, subindo sozinho, jogar essa bola em direção ao gol. E aí, quando ele coloca o Barreiro, Fábio, mas é assim, mas a diferença é gigantesca. A primeira bola do Barreiro quase é um golaço. Não sei nem se a bola ia entrar, né? Mas é aquela bola que ele pega no ar, meio ali uma meia bicicleta, um voleio e tal. E o Léo Jardim faz uma outra boa defesa, que a bola foi um pouco fraca, né, em direção ao gol. Mas é isso. O primeiro lance do cara dentro de campo, eu falei, cara, como é que não se observa isso? Como é que se leva 10 dias, 45 minutos, mais ali uns 15 minutos, para entender que o Lucero não tinha condição, pô, de estar em campo no jogo de hoje? Não tinha. Se era para começar com. Ah, não quero começar com o Barreiro. Então entra com o Davidson, pô. Entra com o A Davidson. escolha do Lucero, eu acho que é pela lembrança do Palermo do Lucero do Independiente, né? Não, Porque. pois é, mas você trabalhou 5 dias. Ei, é sério, se tiver tido alguma coisa no treinamento, assim, ei, o Lucero, esses 10 dias aí, voando nos treinos, metendo gol tudo que era jeito, confiante pra caramba. Mas dentro de campo, ei, a gente teve 45 minutos. 45 minutos do É uma Lucero escolha meio na produzindo. fé, né? Ah, vamos, o Lucero vai desencantar, agora Não, vai. É mas, meio nisso, pois né? é, mas, cara, não é pra ter fé nesse momento. Ei, o cara acabou de desencantar o Barreiro no jogo passado contra o Isso, Juventude. É o jogador que mais tem chances para fazer gol. Cara, é descomunal a diferença do Barreiro pro Lucero. Mas descomunal. Porque, como eu falei, o torcedor tem todo o direito de ter raiva do Barreiro porque perdeu o pênalti, perdeu o rebote de pênalti, perdeu o gol, tentando fazer gol de mão. Beleza. Mas o Lucero é inútil nesse momento. E quando eu digo isso, inútil no sentido esportivo. Pô. Eu não estou falando, obviamente, pessoalmente do cara. Mas em termos práticos, sabe, não dá para um treinador não enxergar isso. Eu até brinquei lá na rádio que eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo ser treinador do Fortaleza, pô. Para enxergar pequenos detalhes. Mas eu não sei se tem uma hierarquia lá dentro, que tipo assim, ei, o Lucero, que é o nosso camisa 9, ele assumiu a responsabilidade, porque, quer ou não, ele é um dos líderes do elenco, mas nesse momento é bola, sempre foi bola. Sabe? Quando eu falava do Prior, lá na época do Voivoda, sabe? E que nesse momento, com o Palermo também está cometendo o erro de abdicar do Prior. O Prior se recuperou, é para estar no elenco, é para estar jogando, é para estar jogando, sabe? É para ser um jogador mais acessível. Ele é um dos jogadores mais importantes dessa temporada. E isso mostra o porquê que Fortaleza está Não tem nessa um diretor de situação. futebol para chegar, ô Palermo, ele tava jogando bem, vamos Exato. reintegrar. Você não Mas aí, acompanhou, mas não tem essa pessoa e lá se a, que direto, se para a falar isso. diretoria, se a diretoria tivesse dado o recado, Palermo, seguinte, foi Paiva que afastou determinados jogadores. A gente não vai conseguir trazer todo mundo, tá? Então eu quero que você trabalhe a parte dos jogadores e depois você tentar resgatar esses atletas. Não à toa, tipo, o Martins não aparece mais, Zé Wellison não aparece mais, e é isso mesmo. Não são jogadores mais que estão colaborando nesse momento. E aí traz todo mundo, perde-se um tempo danado com algumas situações, e por isso que eu acho que o grande erro do Fortaleza foi cometer essas tomadas de decisões, essa falta de percepção, sabe? E principalmente para trazer um treinador que pudesse, entender. Eu não achei interessante a escolha do Palermo, achei até estranho a torcida enaltecer demais a chegada do Palermo. Eu falei, eu acho que estão enaltecendo muito a figura midiática É. de quem é Palermo na história do futebol mundial, que de fato, né, o maior goleador da história do Boca, mas não tem nada no trabalho dele como treinador para dizer assim, tá aí um técnico que resolve uma situação dramática. Ele fez no Audiovise, lá do Campeonato Argentino, um campeonato extremamente longo e de um nível técnico abaixo do brasileiro. Não vou dizer muito abaixo não, mas abaixo do brasileiro. Numa Série A, no, no,
no problema que estava construído, com defesa jogando mal, meio de campo que não se firma, um ataque que é um centroavante para fazer um gol é uma raridade. Então, para isso, tinha que vir um treinador. Até o excelente seria difícil. Até o excelente seria difícil. Então, para fazer esse milagre. Não, já ajudaria um técnico que conhecesse o elenco do Fortaleza e estivesse acompanhando o Brasileirão, né? Eu acho que já seria menos pior, né? Ou até mesmo, Fábio, é porque assim, eu vou pegar o caso do Mano Menezes no Grêmio. Treinador horroroso, horroroso, fraco pra caramba. Mas o Mano, queira ou não, você gosta ou não, e eu acho que o meu pai não gosta, ele é um treinador que ele sabe manter uma ideia de time. Ele é chato pra caramba ver os jogos do Mano Menezes, mas tem lá uma ideia de time. Então, vez ou outra, é um time que vai ganhar. E quando eu digo isso, estou dizendo que o Mano Menezes seria a solução para Fortaleza, não. Mas é trazer um treinador que entendesse, tipo assim, ei, acabou essa coisa de hierarquia. Sabe? Quando o Rogério Ceni, e o torcedor do Fortaleza vai lembrar, quando ele sai do Fortaleza para ir para o Cruzeiro, foi isso que o Ceni fez. Só que era um grupo extremamente de panelas, né, naquela situação, que acabaram derrubando o Ceni naquela situação e derrubaram o próprio Cruzeiro. Eu não vejo isso no Fortaleza de hoje. Eu não vejo uma panela de jogadores a ponto de acontecer. Eu acho que há muita escolha errada. Tanto que eu consigo enxergar em momentos do Vojvoda, em momentos do Paiva, e inclusive em momentos do Palermo, que cada um teve uma chance de reorganizar essa equipe. Em vários momentos o Vojvoda podia corrigir os problemas que ele estava fazendo. Várias vezes ele sempre dobrou a aposta. Ele dobrou a aposta em Paul Fernandes, em Ávila, sabe assim, em Diogo Barbosa. Eu gosto de citar sempre o caso do Diogo. O Diogo não jogou contra o Flamengo no Maracanã porque por questões técnicas. Ele foi afastado. Aí esse jogador que teoricamente estava para sair na hora ali da Copa do Mundo de Clubes, não saiu e estava jogando titular quando voltou. Eu falei, como é que o treinador estava fazendo essa avaliação? Passa-se um mês, durante esse mês o quê? Tomou um café com o cara e simplesmente o cara se tornou agora um jogador útil? Porque assim, tudo no Fortaleza nessa temporada foi dessa maneira. Não teve uma lógica, não teve um padrão, sabe? O caso do Zé Welles também do jogo do Flamengo, o jogador que ia ser negociado. Né, o único padrão foi escolher técnico com grife, né? Acho que é a única coisa que os caras. exato. Não, tem que ser um cara famoso, um cara que não só técnico, sai na capa do jogadores. jornal e tal. O caso do Guzman, eu cheguei a falar assim, demorou tanta situação e o Fortaleza já tinha gasto no Bareiro, já tinha gasto no Herrera. E eu falei assim, ei, já tem muitos sinais aí de que tá bom de gastar. Não precisava ter feito esse investimento do Guzman. Mesmo eu achando ele um jogador interessante, tá? E jogou mal hoje na partida. Mas é se preservar. E o Fortaleza saiu, sabe assim, dobrando a aposta de maneira desnecessária. Você não precisava, nesse caso, se Paiva estava fazendo, e assim, uma escolha péssima de Paiva, tá? Mas se Paiva estava fazendo uma reformulação do elenco, não faz sentido. Não faz sentido você ter trazido o Kaique, pô. Não faz sentido. Não faz sentido. O garoto não vai jogar. Não vai jogar. Então, assim, todas essas questões que Fortaleza foi colocando, ele foi só aumentando o bolo da tragédia, que é a temporada de 2025. Não é, ele poderia estar falando assim, a temporada, a Série A do Fortaleza. Porque no ano passado, Fortaleza também jogou mal a temporada em alguns momentos. A grande questão é que a grande campanha na Série A, ela ofuscou. Mas é só lembrar, o torcedor lembra. O título da Copa do Nordeste, torcedor muito irritado, né? Por conta do contexto lá do incidente que aconteceu no Recife, acabou acontecendo o Fortaleza dar uma resposta, inclusive até no duelo contra o Sport na fase já mata-mata. Então, sim, mas você viu, o Campeonato Cearense, o Fortaleza jogou bem, a própria Sul-Americana, o Fortaleza não jogou bem, né? Tanto que foi eliminado pelo Corinthians, tomando um vareio de bola. Na Copa do Brasil também, da maneira como foi eliminado na Copa do Brasil, né? Diante do Vasco, deixando escapar uma vitória aqui dentro de casa, que tinha tudo para ganhar, um Vasco que nem tinha treinador, acho que ali o Ramon Dias tinha sido demitido, estava sem treinador com interino, o Fortaleza não conseguiu ganhar do Vasco, que estava uma tragédia, tinha tomado a goleada do Criciúma. Então, problemas que acontecem esse ano já tinha alguns sinais do ano passado. Por isso que eu entendo a frase quando diz como é que esse time, que foi quarto lugar do ano passado, 68 pontos é ponto pra cacete. Tipo assim, a campanha de equipe, já teve equipe sendo campeã com 63, 64. O Flamengo, se eu não me engano, foi com a menor pontuação. Ou seja, o Fortaleza poderia ter sido campeão no ano lá que o Flamengo foi campeão, acho que com 67, eu acho, foi 2009. Então, assim, como é que uma equipe dessa se desmonta? Essa equipe no ano passado, ela teve problemas.
ela teve problemas. Só que a grande questão é que, além de não resolver alguns problemas dessa situação de um ano para o outro, o Fortaleza cometeu vários erros na montagem de apostar em jogadores, como a gente falou, né, já algumas vezes. Davi Luiz e tudo mais. Então, todas essas questões, da maneira como vou manter o Vojvoda, aí passa 2 jogos, vou demitir o Vojvoda, aí já perdeu o time. Vou trazer Paiva, outro erro. Aí deixa o Paiva fazer as mudanças, trazer novos jogadores que o Paiva queria, demite Paiva. Traz Palermo, aí começa a sair gastando em jogador, ou seja, tudo uma grife, um olhar. Não o que o Fortaleza conseguiu fazer nos últimos anos, um olhar muito mais clínico, claro, clareza, em próprio 2022, mudar aquele perfil, sabe, de equipe. Porque quando você olhava um Caio Alexandre naquela época, não tinha oba-oba, pô. Não tinha oba-oba para cima do Sacha, para cima do Brits. Todos os jogadores, vamos dizer todos também não, tá? Alguns jogadores, daqueles que foram, tipo, o Galhardo era um pouco mais midiático, o próprio Pedro Rocha e tudo mais, mas foram jogadores que renderam. Mas tinha uma base de um time. Agora foi uma coisa muito avulsa. Jogadores sem jogar, o caso do Pablo Roberto, que nem vinha jogando praticamente, chegou sem a menor condição física. Então, todas essas questões que o Fortaleza foi trazendo, uma coisa muito mal montada, mal planejada, e isso acarreta, né, que aí, para terminar a análise do jogo, né, uma reta final, que aí, sendo justo com o jogo, tá? Justo com o jogo. O Fortaleza, no segundo tempo, jogou bem melhor do que a gente tinha visto contra o São Paulo. De fato, teve chances para fazer. O Mancuso teve um ali que o Léo Jardim tirou com o pé. O Moisés, que voltou depois de 6 meses sem jogar, conseguiu entrar bem, por exemplo. O Breno também tentando muitas vezes. Ou seja, o Fortaleza teve volume, criou possibilidades, e aí sim a gente pode falar. O que eu não tinha falado, que o Rafael tinha sido determinante para que o São Paulo saísse com a vitória, porque não foi isso que aconteceu. Nesse jogo de hoje, o Léo Jardim, em certa parte, é responsável pelo Fortaleza não ter empatado esse jogo, certo? Dito isso, ainda é uma responsabilidade do Fortaleza. Mesmo com o jogador a mais, não ter conseguido fazer um gol sequer. E aí, para Mas coroar. atenua um pouco o Palermo, né? Tudo bem que ele demorou a mexer e tudo Sim, mais, sim, mas as enfim, escolhas. os caras que perdem os gols que o Fortaleza perdeu, né? Foram, no segundo tempo, foram 25 finalizações, 10 Sim. escanteios, das 25 finalizações, 9 para fora, 10 no alvo, 6 bloqueadas. Então, Não, teve volume. foi Isso um aí a gente pode dizer. volume enorme, né? Tanto que teve momentos do jogo, mesmo o torcedor impaciente, ele estava apoiando, ele estava vendo que o time estava tentando. Por isso que assim, a gente tem que ser justo com o jogo. O Fortaleza, no segundo tempo, ele cresce de rendimento. Ele realmente cria oportunidades. E aí esbarra ou na finalização ruim, algumas tomadas de decisões erradas, e, claro, o Léo Jardim, que foi determinante. Não à toa, o torcedor do Vasco saiu entoando, né, o nome dele ali na saída do Castelão. Então, tem esse fator. Mas aí é que tá. Uma equipe que tem as limitações que o Fortaleza tem nessa temporada, meu amigo, precisa de muito mais. De muito mais. E aí, junta-se a isso, no mesmo horário, o Santos estava vencendo lá, até com certa tranquilidade, o Corinthians, né? Chegou a abrir até 3-0. E isso, ou seja, era uma. Assim, porque começa o jogo, o Santos já abre o placar, né? Então, assim, o Fortaleza já se obrigava a ganhar. Aí, quando acontece isso, toma o gol no final, com um jogador a mais. Aí gerou a pressão. Enfim, tentou, não conseguiu. E no final ali, o Vasco ainda faz o 2-0 com o ex-Fortaleza, aliás, o David faz um gol ali, tanto que ele nem comemora, ou comemora de maneira mais tímida ali. E aí, quando sai o 2-0 é a pá de cal para esse rebaixamento, que, como você falou, né? Eu já tinha mencionado desde o jogo do Mirassol, porque não é que eu não acreditasse no Fortaleza especificamente como recuperação de qualidade. Eu ainda considero o elenco do Fortaleza de qualidade, mas não tinha uma unidade, não tinha um time, era tudo vitória de contexto. Não à toa, a gente alertou aqui várias vezes, aquela vitória sobre o Fluminense, a vitória sobre o Bragantino, a vitória do Juventude no primeiro turno 4-0. Todas essas foram contextos que aconteceram, porque adversários muito fracos. Porque quando o Fortaleza enfrentou adversários em crise, como era o caso do São Paulo, ele não foi capaz. Quando ele pegou em outros contextos também, outros adversários, o Grêmio fora de casa, em crise, perdeu. O Inter em crise, perdeu. Ou seja, em vários recados, não só nesse brasileiro. Né? Teve
do Retrô na Copa do Brasil, teve a Libertadores da maneira que foi, teve a Copa do Nordeste da maneira que foi, o Campeonato Cearense, né, que quase não consegue chegar na final. Então, dito isso, o rebaixamento do Fortaleza, né, como eu já falei, para mim já estava muito claro que ia acontecer, e a partir de agora, eu não sei nem se dá para utilizar esse termo, sabe, Fábio? De terminar de maneira honrosa. O que seria terminar de maneira honrosa? Sabe, tentar ser o 17º colocado ali para... Vai que acontece alguma coisa aí de... fulano de... Corinthians, a FIFA deu um transfer ban, coisa que eu acho que não vai acontecer. Perdeu 30 pontos aí. Pronto, aí tu é o 17º, mas sobra para ti, entendeu? A vaga e tal. Mas não tem como. Fortaleza é uma das piores equipes do Brasileirão. Eu até alertei isso aqui antes, né? Você lembra que eu falei essa frase, né? Eu falei, a sorte do Fortaleza é que não começou a Série A. Porque o Fortaleza hoje é uma equipe de Z4. E teve muitos torcedores que achavam que eu estava falando isso porque eu estava desmerecendo o Fortaleza. Quando, na verdade, e é até um relato pessoal meu, tá? Eu não tenho interesse nenhum aqui de falar mal de Ceará e Fortaleza de maneira gratuita. De maneira nenhuma. Nem quando no ano passado, quando estava brigando para título, quando eu falei que o Fortaleza, para mim, não brigava para título, não tinha chance de ser campeão, não era porque eu estava desmerecendo o Fortaleza por si só. É porque eu acho que é uma situação muito difícil em alguns contextos. Então, quando eu falei que Fortaleza estava rebaixado contra o Mirassol, é porque eu achei, mesmo essa equipe se acertando, ela vai precisar fazer muita coisa, pô. Muita coisa. Porque todos os outros conseguem uma vitória inesperada. O Santos bate o Flamengo, o Santos, desculpa, quem foi ganhou do Cruzeiro? O Santos ganhou do Cruzeiro também fora de casa. Então, assim, os adversários conseguem ganhar os jogos atípicos. O Fortaleza não consegue. O Fortaleza tem que pegar um time em pane total, um time de Z4, sabe? Um problema seríssimo. E mesmo assim ainda vai ter dificuldades. Quase não ganha do Juventude, quase não ganha do Sport. Então esse rebaixamento aí, ele representa bem, né, o que foi essa temporada 2025 Fortaleza, a pior temporada, né, dos últimos anos. Eu acho que desde da Série C, né? Que curiosamente o ano do acesso também foi um ano bem ruim do Fortaleza, mas conseguiu pelo menos o acesso. Mas esse ano fazia tempo, o Fortaleza não era tão trágico. Enfim, Fábio deu uma saída exatamente agora, mas mais uma vez, só para ressaltar, né? Eu acho que o Fortaleza tem muito, muito, muito a se reconstruir desse final de temporada, e eu acho que já é bom pensar em 2026. Nesse momento agora, não adianta vir com o discurso de eu ainda acredito. Eu acho que já deu, já era. Essas duas derrotas em casa, da maneira que foi para São Paulo e para Vasco, eu acho que não adianta mais nada falar. Agora, a partir de agora, é como vai ser 2026. Marcelo Paes vai continuar? Marcelo Paes, enfim, o que for, vai demitir Papelinho, vai demitir Boeck, enfim, é começar a trabalhar 2026. Não adianta, nesse momento, trabalhar com uma coisa que nunca foi real. O Fortaleza nunca foi uma realidade de uma representação. Nunca foi uma realidade. Nunca teve virada de chave. Nunca teve isso ao longo da temporada. Fortaleza, depois do jogo contra... Eu esqueci agora qual foi o time. Enfim, lá no começo, quando teve aquelas 7 vitórias seguidas. Acho que foi 7 vitórias seguidas. Ali foi o melhor Fortaleza da temporada. Ali. No Campeonato Cearense com o Campeonato Copa do Nordeste. Depois, não teve em nenhum momento uma recuperação. Nenhum momento. Nenhum momento. Nem coloco aquela goleada de Juventude com a vitória do Colo-Colo. Não coloco. Porque o Juventude era um péssimo visitante naquele começo do campeonato. E o Colo-Colo já era uma equipe que praticamente já estava dando adeus a chance de disputar, porque já tinha tido um incidente lá no Chile, né? Então, assim, em nenhum momento, para mim, o Fortaleza mostrou recuperação, e eu até achei absurdo muita gente acreditar que estava tendo uma reação, mas né, acho que agora fica cada vez mais claro que isso não estava acontecendo. Muito bem, vamos para o chat aqui, né? Alguns comentários da galera. Vamos lá. O Gladson fala que ele acha que Sport e Fortaleza já estão rebaixados. Eu tenho certeza, viu, Gladson? Esses dois aí já foram com Deus. Eu até acho que todo mundo foi com Deus. Se o Vitória perde amanhã do Bahia, eu também acho que ele já foi com Deus. Aí é a pá de cal também, concordo. O Samuel Levi fala que agora começou a contagem regressiva para o Ceará, faltam 10 pontos. O João Pedro também, torcedor do Ceará, também está por aqui. Ele falou que deixou de acompanhar, deixou para ver amanhã, né, a live sobre o Ceará, para ver mais um Masterclass de Thiago Minhoca. As bênçãos estão chegando, Minhoca. Ano que vem, torço para que você não faça
os Fortaleza e Londrina da vida. Vai ter que fazer, né? Não tem Não, muito. cara, eu por mim, eu sempre gostei de futebol, né? Então, Atlético, Fortaleza, Volta é, Redonda. Atlético não vai cair, não, Atlético? Volta Redonda também não vai cair, não. Acho que vão Acho cair. que o Volta Redonda vai cair. O Atlético estava fora da zona até Tá, velho? pouco tempo. Não sei se voltou. Seu Flow está por aqui, fala que descansou, acho que é o Fortaleza, né? É, o Leonardo fala que ano que vem teremos Minhoca e Atos dividindo a tela. É, realmente. É verdade. Quem diria, hein? Fortaleza e Náutico estavam tão distantes, né? Temporada passada. Parecia que era Não, não só na um, temporada passada, né? um Nas últimas mundo, né? temporadas, né? Não, Era mas assim, tudo. até ano passado, era uma, até esse ano, né? Porque era um Fortaleza na Libertadores, na Série Isso, A, e o Náutico ali na Série C. sim. Só conseguiu crescer na reta final, quase não subia, e os dois vão jogar a mesma competição. O Neymar, não é Neymar, tá? É Nilmar. Fala que se a defesa do Vasco é frágil, imagina o ataque do Fortaleza. O Fortaleza contra o São Paulo, que não tinha nem zagueiro naquele jogo, também não fez gol, né? Hoje contra o Não, sim, Vasco. sim. Mas assim, sendo bem justo, por incrível que pareça, o ataque do Fortaleza ainda é melhor. Assim, em termos comparados. A defesa do Vasco é fraca, gente. É fraca, é fraca. Agora, a gente não pode estar tirando. Mas tem Pô, goleiro também, né? é É isso que eu bom estou ter dizendo. goleiro. Olha a quantidade de vezes que o Léo Jardim teve que trabalhar. Tanto que eu acho, por isso que eu estou dizendo, eu acho que o Diniz cometeu um erro gravíssimo. E aí, quando ele tenta corrigir, eu acho que é quando o Vasco melhora um pouco mais. Porque aquela jogada que eu estava citando do Lucero, né? Se é na cabeça do Barreiro, na cabeça do Davidson, o Fortaleza tinha empatado ali. E aí a sorte do Vasco é porque era o Lucero, que não contribui nada nesse momento. Muito bem, vamos para o Campinho. Mandar um Bom, abraço aqui também para o Kleino Costa, o DMA também está por aqui. E tem o FIFO TV, ou PIFO TV, não sei. E o El Noroeste, que são torcedores do Vasco e também estão acompanhando. Se inscrevam aí, tá? Deixa eu veja se tá por aqui, chegou agora, deixa a sua inscrição que é importante. Bom, goleiro Breno. cara, não tem muito o que avaliar, né? Porque acho que o primeiro gol Ele caiu meio atrasado, não caiu? Assim, pareceu meio. poderia ter feito melhor, mas ele fez uma defesa ainda, foi no segundo tempo, uma escapada do Vasco, que poderia ter saído 2-0 no começo do segundo tempo, ele evitou ali uma possibilidade, vai ficar com razoável, eu acho que o Breno é o menos culpado do jogo aí e tal, não dá para dizer que ele fez uma partida ruim, acho que até ainda é o melhor goleiro de Fortaleza, eu acho o Elton Leite bem mais inseguro, né? Um goleiro bem menos ativo. O Breno, pelo menos, tem essa postura. Uma pena que o João Ricardo tenha tido essa tendinite, né, no ombro dele, vai ficar aí 6 meses afastado. Mas eu acho que o Breno ainda segue sendo, né, o goleiro mais ideal para essa situação. Acho até que ele é um dos líderes do elenco hoje, em termos de relevância. E eu acho que nesse momento pede, né, um goleiro como ele, mas não tem a mesma qualidade, né, embaixo das traves que o João acaba oferecendo. Então, dito isso, o Breno vai ficar com esse razoável. Não acho que também foi nada muito ruim. Dá para fazer ali uma avaliação, mas acho que a jogada do Goiás tem muito mais gente culpada do que especificamente o Breno, né? Especificamente. Bom, Brits e Kusevich. Cara, eu não gostei do Brits e também muito menos do Kusevich, né? O Brits para mim vai ganhar um laranja, não vai ser um vermelho, vermelho, vermelho. Eu acho que em alguns momentos o Brits errava umas jogadas assim quando ele poderia trabalhar melhor a bola, sabe, em outras situações. E uma coisa que eu já tinha ressaltado no jogo daqui do Juventude, que a gente fez aquele pocket, que eu tinha falado, não sei se eu falei aqui, eu falei na rádio, eu falei assim, não faz sentido o Kusevich jogar pela esquerda. Não faz sentido. Eu sei que zagueiro joga qualquer lado e tal, mas tem zagueiros que são mais adaptáveis para um dos lados. O Kusevich joga melhor pela direita. E essa ideia que tinha sido trágica diante da equipe do Juventude, é bom lembrar, essa mesma formação aí de linha defensiva foi a mesma que jogou diante do Juventude e tinha ido mal. O primeiro tempo foi horroroso do Fortaleza. Então, para mim, o Brits jogou ruim e o Kusevich, para mim, jogou pessimamente. Assim, o Kusevich muito mal durante o jogo, em muitos momentos, assim, errando também, passe demais. Teve muita atitude, mas também teve uma expulsão desnecessária no final. Tanto que ele Isso. está agora 2 jogos ele vai evitar, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo e teve uma expulsão direta depois, né, no final do jogo, a confusão generalizada lá, o Ceviche era um dos mais nervosos, então não vai atuar nem contra o Cruzeiro e nem contra o Flamengo, a depender se tiver
uma situação de julgamento até lá, pode ser que pegue mais jogos também. Para mim está sendo uma grande decepção com o Kusevich. Eu já tinha até alertado isso antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Mesmo o Gasal fez uma boa partida na estreia dele e depois ele fez uma partida mais meia boca, eu ainda teria mantido o Gasal. Eu acho que o Gasal tem uma característica de jogo melhor do que o Kusevich, embora eu veja o Kusevich no geral, né, até também na carreira, com uma mais qualidade técnica. Mas para mim o Brits era para ir para a esquerda e trazer o Kusevich para a direita ou até mesmo colocaria o Gasal. Muito bem, Mancuso. Cara, o Mancuso participou bem do jogo. Eu sempre fui muito crítico do Mancuso, até mesmo quando ele foi importante no jogo do Juventude, né? Que ele acabou fazendo gol e dando assistência. Tá sendo o melhor jogador, se a gente for olhar assim, em termos de participação de gol. Muito embora alguns gols tenham muito mais mérito dos jogadores que fazem o gol, porque o gol do Sacha, por exemplo, é muito mais mérito do Sacha. O gol que foi do jogo passado também, que foi do agora tá me fugindo agora. Mas enfim, o Mancuso tem alguns passes que é um passe de lado e o cara tá lá finalizando, fazendo gol. Mas hoje eu gostei do jogo dele. É um dos poucos que vai ter aí um verde, não um verde muito forte, vai ser um verde médio aí, porque participou bem. Gostei. Não errou tanto hoje. Foi porque alguns jogos o Mancuso participa do gol, mas errando, né? Hoje não, hoje ele participou bem, fez boas leituras, mas é um lateral muito agudo, tem que ter uma cobertura e acho que é por isso que o Brito joga pela direita, né? É um dos poucos que vai ter esse ponto mais verde aí. Ávila, aí pode colocar vermelho também. Teve um jogador do primeiro tempo que ele dá um carrinho de maneira desnecessária, só pegou o vento, tá? Mas tomou um drible sem precisar, assim. O Ávila muito mal no jogo. Ainda acho que era a melhor escolha, só para lembrar. Eu teria começado com o Ávila mesmo. Mas esse jogador tem uma certa qualidade? Tem. Mas é um jogador que sempre vai cometer um erro grave durante o jogo. E nesse jogo especificamente ele cometeu muitos erros, assim. Até depois tem uma certa melhoria ali dele e tal no segundo tempo, mas no geral uma partida péssima do Ávila. Bom, vamos para o meio de campo, Rodrigo e Sacha. Rodrigo vai ganhar um vermelho, péssima escolha do Palermo, péssima escolha. Eu até imaginei que o Rodrigo fosse escolhido, porque o Rodrigo nos primeiros jogos estava sendo acionado e no jogo do Juventude ele entrou até bem, tá? Mas ele passa longe de dar uma qualidade, por isso que eu estava ressaltando. O Fortaleza ficou sem criação, não tinha jogador de criação. O Rodrigo não tem esse perfil, né? Então poderia ter trazido o Pochettino para jogar de segundo volante e se ele quisesse preservar mais, ele poderia ter colocado um jogador de uma característica que é o Rossetto, poderia ter sido, né? Trazer esse jogador, mas eu teria começado com o Pochettino para jogar ali na função de um camisa 8, até mesmo porque você ia ter a proteção, né? E aí, tendo ali um Prior, se pudesse jogar um Prior, né? Que eu acho que seria a melhor opção jogando pelo lado direito, mas assim o Palermo não viu. Então, o Rodrigo muito mal no jogo. O Sacha vai ganhar um laranja, porque acho que depois no segundo tempo ele melhora em alguns momentos, mas está muito na conta dele, o primeiro gol, muito na conta do Sacha. Volto a falar, é um jogador que eu gosto muito. Acho que para a próxima temporada eu manteria. Eu vejo ele um jogador relevante, principalmente para uma Série B. Eu acho que o Sacha vai ser um jogador que vai ser importante. Para mim é um jogador bem identificável, né? Apesar do torcedor muitas vezes olhar, e eu acho que o Sacha, por exemplo, é o tipo do jogador que o torcedor vai ter que se acostumar nessa mudança de divisão. Porque estava muito acostumado de ver jogadores de muita qualidade. Ei, Ederson, ei, Caio Alexandre, ei, Hércules. E agora vai ser época de vacas magras. E na época de vacas magras, um Sacha é bem importante. Vai, vez ou outra, cometer seu vacilo, mas é um jogador que eu vejo um dos mais úteis que o Fortaleza pode ter para a próxima temporada e um jogador que dá alma em campo. Assim. O Sacha é imprescindível nesse aspecto, mas hoje não fez uma boa partida, né? Como eu falei, primeiro gol na conta muito dele. Guzman. Guzman, péssimo também, vermelho. Assim, totalmente sem noção, Guzman. Totalmente sem noção. Eu não achei a ideia ruim, certo? De começar ele com camisa 10. Mas eu teria colocado o Pochettino e teria começado com um jogador aberto de fato por ali, né? Tudo bem que as opções eram muito fracas, assim, se você olhar Marinho, Pikachu, o próprio Herrera, mas não faz sentido, na minha avaliação, né, ter segurado o Guzman ainda por tanto tempo durante o jogo. Não faz sentido, assim. O Guzman estava quebrando a bola há muito tempo. Ele poderia ter já colocado ali, na volta do intervalo, além da saída do Rodrigo, para colocar o Rossetto,
ter colocado um atacante, sabe? Ter colocado de fato um atacante ali para mudar o panorama, e aí você tiraria o Guzman, que estava jogando nada, e descia o Pochettino para jogar pelo meio. Então, dito isso, o Guzman aí, um vermelho, péssima partida do meia, porque de fato passou longe de ser um jogador importante. Teve ali raros momentos que conseguiu participar, mas não tem uma finalização de fora da área, sabe? Ele não tem essa atitude. Então é um jogador muito mais de criação. Enfim, confesso que esperava mais dele hoje. Pochettino. Pochettino vai ficar com laranja. Eu acho que até no bom momento do jogo, o Pochettino consegue algumas boas jogadas, mas também muitas vezes atrapalhado. Eu acho que ele não jogou na dele, em parte da responsabilidade também, dessa dificuldade que ele teve. Tem a ver com essa situação. Se fosse para jogar de maneira mais reativa, se estivesse jogando na frente do placar, eu até entenderia o Pochettino jogar por ali, mas eu acho que essa escolha que o Palermo fez foi uma coisa muito desastrosa. Péssima ideia, acho que está muito na conta dele essa escolha aí. O Pochettino conseguiu ainda participar de algumas jogadas, teve uma recuperação. Não estava jogando nada bem, estava para mim mais para ser péssimo do que para ser ruim, mas depois do segundo tempo melhora, mas também não a ponto de ser um amarelo. Breno Lopes. Breno, já vou até antecipar, é a bolinha verde, sem ser a mais forte, tal qual a do Mancuso, e já vai ser o destaque da partida, né? O Breno, apesar de ter perdido, o Breno, eu sempre frisei isso sobre o Breno, né? O Breno é um jogador de muito preciosismo. A jogada, começa o jogo, ele tem uma boa chance, ele perde uma boa chance ali, que poderia ter mudado o panorama da partida. Tem uma outra no segundo tempo também, que ele tinha ali uma chance de finalizar melhor, ele acaba pegando muito embaixo da bola, acaba isolando. Mas chamou o jogo direto, chamou a responsabilidade, criou muitas jogadas, foi um dos jogadores com mais lucidez ainda dentro de campo. É um dos poucos que escapa aí, porque tentou, né, o máximo, e eu acho que até também na reta final ali, o que o Palermo fez, botou o Breno Lopes jogando de 10, sabe assim, achei muito, 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 muito sem sentido isso aí, mas ele ainda conseguiu contribuir. O Breno ainda vai ficar com esse verde aí e também já o melhor do jogo. E Lucero aí, enfim, já deu spoiler antes, né? Não faz sentido o Lucero estar dentro de campo. Não faz sentido. É vermelho. Vai jogar o próximo, né? Porque o Davidson tá suspenso, o Barreiro foi expulso, né? Então vai ser o Eu acho. Lucero. Tem o Kaique, né? Que não ganhou uma oportunidade sequer, né? Que foi um pedido de Paiva. Enfim. Honestamente, mas vai ser o Lucero, né? A gente sabe que vai ser o Lucero. Bom, jogadores do banco aí. Tivemos o Moisés, o Pikachu, o Rosseto e o Barreiro. E o Davidson também. O Pikachu entrou na reta final ali, eu não vou avaliar o Pikachu, então uma nota branca, mas ele não causou o impacto necessário, que eu até achei, em certa parte, uma escolha interessante, que ele foi determinante, né, naquele jogo contra o Juventude, ele entra em campo e o time consegue a virada, mas não dá para avaliar agora ele. O Rosseto, para mim, entrou bem, eu vou colocar também um jogo, mas eu vou colocar um razoável para ele, um amarelo, tá? Porque, assim, eu acho que ele soube distribuir melhor o jogo, mas o Rosseto não é um jogador que muda o panorama da partida. Por isso que eu acho que essa troca foi uma troca interessante, no geral. Vai ficar o verde aí, é porque eu pensei no amarelo aí, viu? Eu acho que foi uma troca mais protocolar, assim, sabe? Mas melhorou o time. Em termos de construção, já que estava com um jogador a mais, tinha que rodar melhor essa bola, o Rosseto acabou dando essa qualidade. Então bota uma bolinha amarela, pega essa bolinha do Rosseto aí, lá ele, e bota no Moisés. Pronto, bota no Moisés. Que aí, falando já do Moisés, eu acho que o Moisés, eu me surpreendi com a entrada do Moisés apresentando um bom jogo. Porque eu vi muita gente empolgada, tipo, oh, quando o Moisés voltar, quando é que o Moisés volta e tal. E eu falei, gente, calma, porque o cara não joga há 6 meses. E não dá para esperar. Deu para ver que ele ainda está um pouquinho pesado, não está tão, né, liso como geralmente costuma ser, mas ele ainda conseguiu criar jogadas. Então o Moisés conseguiu ser bem importante. Ele fez uma boa dobradinha ali em alguns momentos com o Breno Lopes. No momento que o Fortaleza teve chances reais de empatar. Então o Moisés vai ficar com esse verde aí também, de uma boa atuação. Me impressionou de maneira positiva. E aí precisa de tempo, tá, com o Moisés. Não achem que vai ser de imediato. Pode ser que ele consiga desenvolver, né? Porque aí vai de cada atleta para atleta, mas eu acho importante ter uma certa cautela de não achar que é o Moisés antigamente, até porque o Moisés antigamente também fazia raiva. Só para lembrar, o pessoal acha que às vezes só tem as coisas boas.
Davidson, não gostei da entrada do Davidson, acho que foi uma péssima escolha do Palermo, gastar dois centroavantes ali, ainda nem tinha empatado, porque assim, eu entenderia, Fábio, se tivesse empatado, dois centroavantes, Barreiro e Davidson, entenderia. Mas ainda tinha até um tempo de jogo, sabe? Eu acho que ele poderia ter pensado primeiramente nesse jogador aberto pela direita para tentar fazer algo diferente. E aí eu acho que a entrada do Davidson deixou o Fortaleza com certa dificuldade, o Davidson ainda ganhou alguns duelos. Vou colocar um laranja para ele. Não acho que foi uma entrada tão significativa, perdeu algumas jogadas também, tomou um cartão de maneira desnecessária também ao longo do jogo. Fica com esse laranja aí para o Davidson. E o Barreiro tinha tudo para receber uma nota verde, na minha avaliação, tá? Mas a expulsão foi muito ridícula também. Então, assim, entra muito na conta dele. Tanto o amarelo que ele tomou, uma jogada que foi uma trombada, e ele ficou simulando ali um pênalti que não existiu. Acho até que a jogada mais passível para pênalti é a jogada que, para mim, claramente, porque que o Barreiro era para ser titular, né? É uma jogada que nem era para ele. Ele ganha ali no primeiro momento, consegue tomar a frente. Acho que tem um leve puxão, mas é que tá. É um lance que está na casa da interpretação, entendeu? Ele não é um lance claro e objetivo. É um lance que é uma briga de espaço. Que acho até que se o Wilton Pereira, que aliás é um péssimo árbitro, tivesse marcado na hora a penalidade, não era lance para VAR. Como não assinalou ali a jogada, para mim é também passível a uma interpretação de luta de espaço. Por isso que eu não vou condenar ali o Wilton nessa jogada, e muito menos o VAR. Não acho que o Fortaleza foi prejudicado, mas havia uma margem. Acho que há um braço ali que acaba prejudicando um pouco o Barreiro, mas como era um disputa de espaço, o Barreiro até leva uma certa vantagem, conseguiu ali no primeiro momento. Dito isso, vai ficar com o amarelo, tá? O Barreiro. Que aí o amarelo tá muito mais na conta da expulsão. Mas eu gostei, e para mim deveria ser quando retornar da suspensão e da. Aliás, é porque ele foi expulso, né? Pelo segundo amarelo. Vai seguir pendurado. Para mim, no jogo contra o Flamengo aqui, é ele. Assim, não vai adiantar? Mas beleza, coloca o cara, pô. Até porque foi um investimento caro, né? Fortaleza fez. Isso. Que esse cara continue a render para gerar um dinheiro. Eu não confio mais no Lucero recuperar. Sabe assim, no momento eu não consigo. Imaginar que o Lucero vai se recuperar a ponto de ganhar um dinheiro. O Barreiro eu ainda acho que você consegue ganhar um dinheiro, apesar da idade. Né? Até porque também a turma aí do centroavante Davidson, Lucero e Barreiro, a idade aí para vender é bem complicado. E o Palermo? Palermo horroroso mesmo. Péssima montagem de time. Acho que algumas trocas dele até fez o time melhorar, mas não da maneira tática que a equipe necessitava mudar. Sabe assim? Então, vermelhão aí para o Palermo. Perdeu uma grande chance de me calar. E quando eu digo me calar, não é que ele precisava me calar, entendeu? Mas se tinha um momento para mostrar, a partir de agora a gente pode começar a acreditar que o Fortaleza pode mudar. Porque se tivesse ganhado, sabe assim, mesmo ainda com alguns problemas e tal, mas jogado de uma maneira mais equilibrada e consciente, cara, eu tava aqui dizendo, dá para imaginar que o Fortaleza pode escapar. Mesmo com a vitória do Santos, mesmo tendo a mesma distância de 4 pontos, porque a rodada não tinha ajudado tanto assim. Mas a gente estaria falando de um time com uma sequência de vitórias. Vai jogar com o Santos ainda, né? Então ainda poderia. Não, é porque ia ter uma sequência de vitórias, diminuir para algo que nunca aconteceu. Né? Você teria ganhado o Juventude e ganhado esse jogo. Você ia jogar até com uma moral mais elevada contra Cruzeiro e Flamengo, mesmo que você não somasse ponto. Entendeu? Então, assim, perdeu uma grande chance, jogou no lixo essa oportunidade. E aí o Palermo, por mais que seja o menor dos culpados, ele também tem culpa. É importante deixar claro. E, para mim, boa parte da culpa está no jogo de hoje. Muito bem, então, passada a régua aí em Fortaleza 0, Vasco 2. Galera aqui no chat, né? O Gilberto Henrique fala que o Barreiro jogou até bem, mas é muito burro. O Leonardo é torcedor do Vasco. Tem uma galera do Vasco aqui, viu, no chat. O Leonardo falou que torce pro Fortaleza escapar do Z4. O El Noroeste fala, vençam o Varmengo. A Rafaela Almeida também tá por aqui, torcedora do Vasco. Valéria Ferreira. Lembra que o PH não jogou, né? E o Cuesta estava fora 3 partidas. O DMA isso, também. Fortaleza também não teve o Bruno Pacheco, que eu considero uma perda bem significativa. Matheus Pereira, que é um dos melhores meios que o Fortaleza teve. Eu acho que nesse saldo, eu acho que o Fortaleza até saiu mais embaixo, porque o Fortaleza já não jogava bem, né? Perdeu 2 jogadores, na minha avaliação, bem mais valiosos do que, claro, o
PH tá jogando muito, né? Não, tu foi batendo na seleção e fez gol pela seleção. Mas eu acho que o Vasco era bem mais arrumado. Não à toa, o Vasco é um dos melhores do retorno, né? O Vasco tá numa sequência muito boa aí. É isso. É isso. O Vasco já saiu, né, dessa briga aí contra o Z4, hoje confirmou de vez, né? Não, tá brigando por Libertadores agora. É. O Gilberto quer que você faça um vídeo, Thiago Mioca, falando sobre quem deve ficar. Daqui a pouco, vamos esperar as pautas secarem. Em dezembro vai ter 200 programas sobre isso, viu, Gilberto? Pode ficar tranquilo. Mas eu acho muito Bom, difícil fazer essa análise, pelo menos assim, porque todo mundo, eu acho que só tem uns 3 jogadores com o contrato terminando agora, que acho que é Marinho, Pikachu e mais um, nem tô lembrado. Porra, eu não sei como é que Fortaleza vai lidar com isso não, cara. Tudo contrato longo, 2027, 2028, 2029. Uma loucura aí. Penso. o Eni Paulo pergunta onde o Marcelo Paes errou nesse planejamento. Aí dá outro programa, viu, Eni Paulo? Não, Então, exato. isso aí é muito erro pra gente Mas falar ele agora. errou em quase tudo, né? Em quase tudo. Não vou dizer tudo, mas em quase tudo. É isso. Bom, valeu, Thiago Minhoca, valeu, nosso querido Alan Roberto, que esteve na direção e trabalhos técnicos. Você que tá aí, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, tá? Você que está vendo na versão gravada, você que está vendo nos agregadores de podcast, abre o seu YouTube aí, deixa o like também aqui no vídeo, que é super importante, tá? Dá essa moral pra gente, né? Do Nordeste para o Brasil, aqui o 45 minutos. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.